Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Nós vamos iniciar agora a fase 2 do MSA. E o assunto a ser abordado hoje, na aula de hoje, são figuras musicais. Então nós vamos mostrar as diferenças de abordagem do MSA e do MTS. Então, nossa fase é a 2 e a primeira aula no MTS, a abordagem acontecia, o assunto era trazido no módulo 2. E nós vamos ver algumas diferencinhas entre como ele é abordado no MSA e como ele era abordado no MTS. Vem comigo! Observem aí a abordagem do assunto figuras musicais. A duração do som, a duração do silêncio e o ritmo musical são escritos com figuras musicais. Nota musical, figura que representa o som. Pausa musical, figura que representa o silêncio. Enquanto que no MTS começava-se a abordagem do assunto figuras musicais, trazendo como era composto uma figura musical, para depois nós vermos os nomes das figuras musicais. Aqui no MSA começa abordando o nome das figuras musicais, o número de equivalência, para depois como elas é composta, quais as partes que compõem uma figura musical. Então nós vamos ver esse símbolo aqui, essa figura é uma figura de som e ela tem um equivalente que é uma figura de silêncio. Então observe que é como se fosse uma cartola de cabeça para baixo. O nome dessa figura é semibreve. Então temos aqui no mesmo número que a semibreve, que é o número 1, ela é representada pelo número 1. Então, se na música eu tiver o número 1, ou essa figura é a mesma coisa, a mesma representação. Obviamente que eu não vou escrever aqui no pentagrama, durante a execução, por números. Eu vou colocar a figura, mas depois nós vamos ver um pouco mais à frente a fórmula de compasso, que eu vou usar os números de equivalência. O nome dela é semibreve, ela tem uma pausa correspondente, que se chama pausa de semibreve. A segunda figura é essa figura e ela tem um nome de mínima. E aqui é a pausa de mínima. Observe que aqui ela é o inverso da semibreve. Enquanto nós temos a semibreve chapéu virado para baixo, aqui na mínima nós temos o chapéuzinho, na pausa de mínima, o chapéuzinho virado para cima. E eu chamo de pausa de mínima e ela é representada pelo número 2. Depois nós temos a outra figura que é a semínima, a pausa de semínima e ela é representada pelo número 4. Colcheia, pausa de colcheia, número que a representa, número 8. E assim sucessivamente, semicolcheia, fusa, semifusa, pausa de colcheia, pausa de semicolcheia, pausa de fusa e pausa de semifusa. Observe que essas figuras aqui, ó, são figuras de som. E quando elas aparecerem, significa que eu estou tendo som. Quando essas figuras aqui aparecerem, eu faço silêncio na música, tá bom? O que é importante gravar nesse primeiro instante? A figura. Observe que a semibreve, ela não tem nenhuma haste aqui. A pausa de semibreve e o número que a representa. Então eu já tenho que bater o olho nessa figura e falar, ela se chama semibreve. Bater o olho nessa figura e falar, ela se chama pausa de semibreve. E ambas são representadas pelo número 1, o número de equivalência delas. Gravem sempre isso. A figura de som, nesse caso a mínima, a figura de silêncio, que é a pausa de mínima, e o número que a representa, o número de equivalência, número 2. Semínima, pausa de semínima, representadas pelo número 4. Tenham isso na ponta da língua, tá bom? Então, para essa primeira aula da fase 2, né,
nós vamos gravar isso. O número de equivalência define uma comparação de cada figura com a semibreve, mas aí nós vamos ver numa outra aula, na aula seguinte. O importante, gravar a figura, o nome da figura, a pausa equivalente e o número de equivalência da figura e da pausa da figura, tá bom? Nós voltaremos, gravem isso, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. As pausas, que significa o silêncio, aqui é som, aqui é silêncio, e o número que as representam. Então, eu perguntar, qual o nome dessa figura? Colcheia, qual o número de equivalência? Número 8. Então, já tenho que ter isso na ponta da língua. E aí, voltamos na próxima aula.